Welcome back, folks. Here's your host, Renato Zardo, talking to you from the beautiful state of Ohio. Beautiful state of Ohio? Ohio é bonito, Zardo? É sim. Olha só. Isn't that beautiful? That's the landscape of Ohio. On the winter time, we have the floor covered of snow. On the fall time, the floor is covered of leaves. That's pretty beautiful. So, let's go back to the class. Let's continue to talk about plant nutrition. So, let's make a little review. How can I say pepino? Lembra de eu brigando com a moça do Subway lá? Cucumber. How can I say deficiência nutricional? Nutritional deficiency. How can I say fertilizante? Fertilizer. And this is a NPK fertilizer. NPK, they are macronutrients. We also have minor nutrients. Let's see some example of macronutrients. Here we have, como é que eu digo, nitrato de cálcio, calcium nitrate. Como é que eu vou dizer nitrato de magnésio? Magnesium nitrate. E como é que eu vou dizer monofosfato de potássio? Monopotassium phosphate. Como é que eu vou dizer um exemplo de micronutriente, o boro? Boron. Como é que eu vou dizer cobre? Copper. How can I say ferro? Iron. Isso é fácil de lembrar, né? Iron Maiden, Iron Man. Iron é conhecimento básico, todo mundo vai lembrar. Agora, não vamos confundir o manganese with magnesium. Manganese, magnesium. Mais uma vez, manganese, magnesium. Zardo, é a mesma coisa. Não é. É sim, Zardo, dois atuam na fotossíntese. Mas o magnésio é molécula de clorofila e o manganês atua no fotossistema 2. Zardo, mas é a mesma coisa. O sintoma de deficiência dos dois é amolecimento entre as nervuras. Mas o magnésio é na folha mais velha, o manganês é na folha mais nova. We will see that in our class. Manganese and magnesium. They are different pronunciation. Keep that in mind. Como é que eu digo cloro? Chloride. Como é que eu vou dizer zinco? Zinc. Como é que eu vou dizer aplicação de calcário? Lime application. When we do the lime application, we're gonna increase the pH. Increase the pH. So we have increase or the decrease the pH. They will give us the availability of the nutrients. O que é availability? A disponibilidade. Availability, disponibilidade. Vamos lembrar também as partes das plantas. De baixo para cima, vamos comigo lá. Raiz, roots. Caule, stem. Flores, flowers. Folha, leaves. E o fruto, fruit. Ok? Let's move to the next slide. Ok, so we as agronomists, we have to be able to identificar what is a toxicity symptom and what is a deficiency symptom. O que é symptom? Sintoma. Sintoma de toxidez, toxicity symptom, sintoma de deficiência, deficiency symptom. So let's focus on toxicity first. The toxicity symptom is usually, geralmente, on the lower outer leaf, as we can see on the picture. Please note in this picture that you have a higher concentration of toxicity on the older leaf than in the younger tissue of the plant. Note que você tem sintoma de toxidez mais proeminente nas folhas mais velhas em relação às folhas mais novas. Why?
Because if a nutrient is toxic, it is in a toxic levels. Therefore, desta forma, it will accumulate more on the older tissue. Então, o nutriente vai se tornar em níveis tóxicos dentro da folha mais velha, antes de ter os níveis tóxicos também nas folhas mais novas. Esse é um sintoma de oxidez de copper. How do you know? Well, because we apply copper sulfate into those plants. Nós aplicamos sulfato de cobre nessas plantas. And we end up with copper toxicity. Okay? So, toxicity, lower leaf, because of accumulation on the tissue. Well, what about deficiency? Well, deficiency can be on the lower, older leaves, or on the younger, upper leaves. It will depend of the nutrient that we are talking about. If the nutrient is mobile or not. Mobile. What is mobile, Zardo? Mobile é móvel. Mas não tem uma empresa de celular chamada T-Mobile? Sim. Por quê? Porque é um telefone móvel, mobile, ok? If is mobile, it translocates into the plant. Se é móvel, ele transloca dentro da planta. So, if it translocates, you're gonna see the deficiency symptoms on the lower, older leaves, because it will translocate from the older to the young leaves. And this example is of magnesium. Magnesium, okay? Deficiency of magnesium. How do you know? Como que você sabe que é magnésio? Because it's a yellowing, amarelecimento entre the veins. Veins? Mas veins não é veias, Ardo? Isso, é veias. Mas nós falamos de nervuras. Sim. Ah, mas quer dizer que eles chamam de nervura de veias? Sim. Não é mais fácil? Veias do corpo, veias das plantas. Veins. So a yellowing between the veins is the magnesium symptom in the lower, older leaves. If a nutrient translocates from the older leaves to the young leaf, it is translocatable. Vocês não imaginam a dificuldade que eu tive para aprender essa palavra, translocatable, que é translocável. Eu tive que aprender na marra. Posso contar uma história? So I will tell you another story. Every season, every poinsettia season, I have a meeting. O que é meeting? Apresentação, uma reunião, with my team of agronomists to talk about calcium application on poinsettias. Tem uma reunião com o meu time de agrônomos para falar sobre a aplicação de cálcio em poinsettias. Eu queria falar para eles a importância da aplicação em dias nublados, porque o cálcio não era translocável nas plantas. Como é que eu ia falar a palavra translocável? Procurei no dicionário, não achei translocate, e falei, não é translocate, não é translocar, é translocável. Aí eu perguntei pro assistente que trabalhava comigo, ele não tem nem ensino fundamental, mas fala inglês, né? Ele falou, translocatable. Eu aprendi essa palavra lá no dia da apresentação. Aí chegou lá, comecei a falar, não pessoal, porque tem que aplicar cloreto de cálcio. Como é que eu digo cloreto de cálcio? Calcium chloride, because calcium is not. Aí eu falei, translocável, como é que eu digo translocável? Daí o John estava na apresentação, ele viu que eu empaquei, ele sussurrou para mim, translocatable. Depois disso, nunca mais esqueci que translocável é translocatable inside of the plant, ok? If a nutrient is not translocatable, significa que ele é imóvel. Como é que eu digo imóvel? Immobile. Mobile, móvel. Immobile, imóvel. Qual que é o exemplo clássico de nutriente que não é móvel na planta?
calcium deficiency. This is a calcium deficiency on lettuce. O que é lettuce? Alface folhosas. Lettuce. So the calcium deficiency on lettuce, it is on the young upper leaf, ok? Por quê? Porque o cálcio faz parte da cells wall, da parede celular. Então não tem cells division, não tem divisão celular com a ausência de cálcio. Dessa forma, o ponto de crescimento não cresce. Simples assim. So, let's put everything together. Vamos amarrar os pontos. Just pay attention on the pronunciation, please. If you only use ammoniacal nitrogen fertilizer, we can have minor nutrient toxicity due to the low pH, decreasing the yield. Agora repitam depois de mim. If you only use ammoniacal nitrogen fertilizer, teve gente que não falou, repitam depois de mim. We can have minor nutrient toxicity due to the low pH, decreasing the yield. Como é que fica a tradução dessa frase? Então, pessoal, se você utilizar somente nitrogênio amoniacal, você pode ter toxidez de micronutrientes devido à redução do pH, reduzindo a produtividade. Yield, produtividade. Decreasing, reduzindo. Quando você tem toxidez, you have toxicity. So here we have an example of iron and manganese. Manganese. Magnésio? Não, manganês. Toxicity, toxidez em geranium. Note que é na folha velha, older leaf, accumulation of toxic levels, acumulação de níveis tóxicos, on the tissue. Certo? O que é tissue? Se for tanto tissue no outro slide, você nunca ensinou para nós o que é tissue. O pessoal da nutrição foliar, que lê bastante artigo. Leaf tissue é tecido foliar. Então, toda vez que eu falei tissue é tecido. So, on the younger tissue, significa na tecido foliar mais jovem. One more time, another phrase. The lime application increase the soil pH, making the macronutrients more available, avoiding deficiency, increasing the yield. Agora, repetindo depois de mim. The lime application increased the soil pH, making the macronutrients more available, avoiding deficiency, increasing the yield. Agora que vocês estão craque no inglês, vamos repetir tudo depois de mim, bem rapidinho. The application increase the soil pH, making the micronutrients available, avoiding deficiency, increase the yield. Sua vez. Come on, go! Boa, valeu a tentativa, valeu pessoal. Vamos traduzir essa frase, como vai ficar então? Lime application, aplicação de calcário, increase, eleva o pH do solo, the soil pH, making the macronutrients, tornando os macronutrientes more available, more disponíveis, mais disponíveis, avoiding deficiency, evitando deficiências, increasing, aumentando, como é que eu digo produtividade? Yield. So let's see some deficiencies. Here we have a healthy corn leaf, uma folha de milho healthy, saudável. Here we have a corn leaf with nitrogen deficiency, a yellowing on the leaf. Lembra lá? Yellowing, amarelecimento. Now, phosphorus or phosphate deficiency, what are we gonna have?
we're gonna have a purple edge. O que é edge? Edge é margem, beirada. Tanto que no acostamento eles chamam de edge também, porque é a beirada da rua. Purpling in the edge. What, Zardo? Purpling. Yellowish, amarelecimento. Purpling, roxeamento, digamos assim. Da edging of the leaf. Now, potassium deficiency, you have like a burn on the edge of the leaf, okay? Nitrogen, phosphorus, and potassium, they are translocatable, so you will see the deficiency symptoms on the lower older leaves. Last slide, o último slide, let's go. Pay attention please. Nitrogen, potassium, magnesium, and phosphorus deficiency are usually seen on lower leaves because they are mobile and translocate in the plant, different from calcium, iron, and manganese that are not translocatable. Ok? Repitam depois de mim. Nitrogen, potassium, magnesium, and phosphorus. Deficiency are usually seen on lower leaves because they are mobile and translocate into the plant, different from calcium, iron, manganese that are not translocatable. Vocês têm que sussurrar igual eu, né, pessoal? Translocatable. Como é que vai ficar a tradução, então? Deficiências de nitrogênio, potássio, magnésio e fósforos são geralmente on lower, older leaves, nas folhas baixas, mais velhas, porque eles são mobile, são móveis, and translocam na planta. Diferente de cálcio, iron e manganese, cálcio, ferro e manganês, que não são translocáveis, they are not translocatable. Vamos ver nos exemplos? A típica pinta preta do tomate, né? Deficiência de cálcio, cálcio deficiency, and also deficiência de magnesium, again, no tomate. Fiz um videozinho nessa estufa, eu vou dar um zoom e depois eu vou voltar com a câmera. Note como você vê que essa deficiência é típica na folha mais velha. Vamos ver no vídeo? Okay, my friends, we are done. That's our last slide. Let's get our review done, so then we are good to go. Identify. What is identify? Identificar. We, agronomists, we gotta be able to identify, looking into the symptoms of the tissue, if we are seeing a toxicity symptom or a deficiency symptom into the plant. Toxicity, toxidez. On this picture we have a toxicity of ferro e manganês. Como digo ferro e manganês? Iron, manganese. Please note the toxicity symptom, it is on the older, lower leaf. Na folha mais velha. Why? Because you have accumulation of toxic levels of iron and manganese. Now, the corn leaf, we're gonna have nutritional deficiency of nitrogen, a yellowing. Agora, qual que seria que teria o sintoma de arroxeamento nas bordas? Como é que eu digo bordas? Edges. So, a purple edge on the leaf is phosphorus deficiency. E quem lembra como é que seria a deficiência de potássio? Potássio seria uma queimadura das bordas. Então, a edge burning will be a potassium deficiency. Now, nitrogen,
phosphorus and potassium will show the deficiency symptom on the lower or in the upper leaves? Are they translocatable or not translocatable? They are mobile or immobile? They are mobile. If they are mobile, you're gonna see the deficiency symptom on the lower leaves because they are translocatable inside of the plant. So they are moving from the lower into the upper leaf. That's why you're gonna see the symptom on the lower leaf. Now, if we're talking about a immobile nutrient like calcium, you're gonna see the symptom of deficiency on the upper leaf, okay? When we are combining all the fertilizers together, we are making a fertilizer recipe. And what you gotta keep in mind? You gotta keep in mind that you cannot mix on the same tank magnesium sulfate and calcium nitrate. Why? Because you're gonna have gypsum, you're gonna have the formation of calcium sulfate. Okay? We are good to go? Alright, so let's go home. Alright, my friends, that's all for today. I do have one more thing, eu tenho algo mais. Vou sugerir para vocês um challenge, um desafio. É o seguinte, hoje é domingo, eu vou terminar a gravação e eu vou lá para baixo comer um pão com vinho e um hambúrguer. Então você que está na casa do seu amigo, na casa do seu parente, na sua casa com seus familiares, comendo um churrasco, tire uma foto da picanha, do mignon, da alcatra, da costela e coloque na nossa página do Face. Você fazendo isso, eu vou escolher as 3 melhores fotos e eu vou ligar para vocês e a gente vai conversar no telefone one-on-one in English to see where you need to improve more, okay? So, let's see the results of the challenge. I hope to see a lot of pictures, okay guys? So have a fantastic Sunday. God bless you all, my friends. Bye bye.